Fala minha aluna, meu aluno do KNAPS, tudo bem com você? Bom, agora a gente vai para a última aula do nosso módulo de ecologia, que é a cereja no bolo dessa brincadeira toda. A gente vai falar um pouquinho sobre sucessão ecológica. E o que eu estou dizendo para vocês quando a gente fala sobre sucessão ecológica? Eu quero que você imagine, para a gente começar, um ambiente inabitado por seres vivos, ou seja, um ambiente composto somente por fatores abióticos, certo? A gente não tem seres vivos. Agora a gente vai imaginar que a partir de um determinado momento, esse ambiente vai sofrer uma determinada mudança, qualquer que ela seja, que permita que a vida agora possa se instalar nesse ambiente. A vida se instalando nesse ambiente, a gente vai ter uma primeira forma de vida que vai chegar ali. Chegando essa primeira forma de vida ali, ela vai promover alterações novas nesse ambiente, porque agora a gente tem um ser vivo ali. E o ser vivo, dentro do seu nicho ecológico, promove alterações no ambiente. Essas alterações promovidas por esse ser nesse ambiente vão permitir que outros seres passem a ocupar esse ambiente. E esses novos seres vão promover alterações que vão permitir a chegada de outros, e outros, e outros, e outros, até que a gente forme uma grande comunidade. Essas etapas que levam de um ambiente sem vida para um ambiente com várias espécies, esse processo é o que a gente chama de sucessão ecológica. Então a sucessão ecológica é o caminho percorrido por um ecossistema que leva ao surgimento de vida nesse local. Mas aí a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos supor que agora a gente tem uma comunidade estabelecida com vários seres ali. E por algum motivo, esse ambiente sofre uma alteração brusca, de modo que a comunidade que vive ali passe a sofrer alterações, e dali um tempo a sua composição vai ser muito diferente daquela composição que ela tinha anteriormente. Esse processo que leva de uma comunidade até uma outra comunidade ocupando aquele mesmo ambiente, também é uma sucessão ecológica. Então, como a gente tem dois tipos diferentes de sucessão ecológica, a gente vai diferenciar esses dois tipos. Se a gente tem uma sucessão ecológica que parte de um ambiente inabitado, indo para um ambiente habitado, a gente chama essa sucessão de sucessão ecológica primária. Agora, se a gente tem uma comunidade ali estabelecida e por alterações ambientais essa comunidade vai mudar, a gente chama isso de sucessão ecológica secundária. Certo? Então a gente tem dois tipos de sucessão ecológica. Mas esses dois tipos de sucessão ecológica têm uma coisa muito importante em comum. Esses dois tipos de sucessão ecológica são basicamente formados por três etapas. Qualquer sucessão ecológica que você for observar vai ocorrer com três etapas. A primeira dessas etapas é a instalação de uma determinada espécie ou de um determinado tipo de organismo vivo nesse ambiente. Que no caso, um exemplo muito comum de ambientes terrestres é a instalação de líquens, porque os líquens conseguem sobreviver em ambientes muito restritos, em ambientes com condições muito restritas, porque o fungo obtém água com facilidade, a alga produz o alimento e esses dois seres juntos conseguem sobreviver em ambientes de recursos muito escassos. Então, em geral, a instalação é feita por organismos que conseguem sobreviver nesses ambientes de poucos recursos. E normalmente existem produtores associados a essa ocupação primária do ambiente. Guarda isso. Normalmente a sucessão ecológica começa com a instalação de produtores. Guarda isso que a gente vai falar um pouquinho mais no final da aula. Mas instalaram-se ali espécies que são capazes de sobreviver nesse ambiente com condições restritas. A partir dessa instalação, outras espécies começam a ocupar o ambiente e aí a gente vai para uma segunda fase, que é uma fase de crescimento rápido, de alterações muito rápidas. A biodiversidade cresce muito rápido, a biomassa cresce muito rápido, as teias alimentares crescem muito rápido. Existe um grande consumo de carbono, existe uma grande produção de oxigênio, porque lembra, a gente tem muitos produtores nessas primeiras etapas, certo? Então a segunda etapa da formação de uma comunidade por sucessão ecológica é uma etapa de alterações rápidas, certo? E estabelecidas essas alterações rápidas, a gente passa a ter
um ambiente que vai se estabilizando aos poucos. Então o que vai acontecer? A comunidade vai sofrendo alterações muito rápidas e essas alterações passam a diminuir. Essa comunidade passa a se estabilizar. E essa estabilização leva ao que a gente chama de comunidade clímax. A comunidade clímax vai ser então um estado de biodiversidade, de biomassa, de teias alimentares relativamente constante alcançado por esse ambiente. Um equilíbrio alcançado por esse ecossistema. Certo? Então, 3 etapas. Primeiro, os organismos se instalam, normalmente aí associado a produtores. Depois, a gente passa por um período de alterações muito rápidas, até chegar numa comunidade clímax, onde a biodiversidade, a biomassa, as teias alimentares tendem a se manter constantes, tá certo? E aí entra uma coisa muito interessante da gente avaliar. Por quê? Quando a gente chega na comunidade clímax, a relação entre consumo de carbono e produção de gás carbônico, ou seja, a relação entre a quantidade de gás carbônico que essa comunidade retira do ambiente e a quantidade de gás carbônico que essa comunidade libera para o ambiente é praticamente 1. Ou seja, essa comunidade clímax basicamente não altera as condições atmosféricas. Por quê? O gás carbônico que ela capta na fotossíntese dos produtores, ela libera na respiração de todos os organismos. E o exemplo muito interessante daí é a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma comunidade clímax. Ela sofre alterações muito pequenas. Se a gente desconsiderar um pouco aqui a ação do homem sobre esse ecossistema, a floresta amazônica, ela praticamente, então, não capta gás carbônico atmosférico. Percebem o que eu estou dizendo? Aquela história da floresta amazônica ser o pulmão do mundo. Alguns vestibulares já falaram sobre isso e é bem interessante essa análise. Por quê? Sendo uma comunidade clímax, a floresta amazônica não retira gás carbônico da atmosfera. Aí você vai falar para mim, professor, então o desmatamento não tem problema, né? Para o efeito estufa. A questão é, a partir do momento que a gente desmata e essa madeira é utilizada, por exemplo, como combustível, ela é usada para queimar, a gente está jogando gás carbônico na atmosfera na queima. Então a grande questão não é nem a floresta amazônica ser o pulmão do mundo, mas a quantidade de carbono que vai ser jogada de volta na atmosfera quando essa madeira for, por exemplo, queimada. Tá certo? Então é importante ter em mente isso. Comunidades clímax não captam carbono, não tem nada disso. Mas o desmatamento tem uma série de danos ambientais além do efeito estufa e a queima da madeira, sim, aumenta a quantidade de gás carbônico atmosférico. Tá certo? Gente, foi um prazer trabalhar com vocês nesse módulo. A gente se vê aí num outro módulo. Espero que vocês gostem bastante das nossas aulas, que vocês acompanhem todos os nossos módulos. A gente se vê na próxima. Um abraço e tchau. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.